Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou contar experiências pessoais fortíssimas a respeito de falsas profecias e vou te dar algumas dicas para você identificar uma falsa profecia. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir perdão para vocês pelo cenário. Agora, esse horário que eu achei para gravar, eu só consigo gravar assim que eu fico de frente para uma janela e assim a iluminação fica boa. E o cenário é a minha cozinha, tá, gente? Vocês sabem que eu não tenho cenário, né? Que a minha casa é um ovo, gente. Não tem lugar para gravar dentro da minha casa. E eu só consigo gravar quando eu estou sozinha, então tem que ser um período onde o meu esposo e minhas filhas saíram, porque eu não consigo me concentrar quando tem mais gente dentro de casa. E já faz quase 2 semanas que eu não posto vídeo aqui no canal por falta de tempo mesmo, gente. Quem me segue lá no Instagram sabe as coisas que eu tenho feito durante a semana. Essa semana levei até a minha avó, aquela avó do meu testemunho, né, para fazer o cabelinho dela, para cuidar do cabelinho dela. E é de Deus, é bíblico que você cuide da sua família, que você cuide da sua casa. Então não adiantaria nada eu chegar aqui com vídeos para vocês maravilhosos, enquanto a minha família, a minha casa estivesse esquecido. Isso eu estaria cometendo um pecado gravíssimo diante de Deus. Então eu tenho a minha casa, tenho meu trabalho secular, tenho muitas responsabilidades. Quem me segue no Instagram sabe, porque eu estou sempre postando por lá nos stories tudo aquilo que eu estou fazendo. Então você que não me segue, já começa a me seguir lá no Instagram para você acompanhar o nosso dia a dia. E hoje, gente, eu falei, eu preciso gravar um vídeo hoje pro canal. Esse tema tem queimado no meu coração há muito tempo, mas muita falta de tempo. Aí hoje eu acordei, gente, tô até com a cara inchada, ó. Tô com voz de sono, voz de quem acordou agora, para poder fazer esse vídeo para vocês, porque eu falei, eu preciso dar um jeito de gravar, né, mesmo não tendo cenário, mesmo a iluminação estando ruim, eu preciso gravar, porque esse tema é um tema muito importante. A palavra do Senhor diz que sem as profecias, o povo se corrompe. Também está escrito em 1 Tessalonicenses que nós não devemos desprezar as profecias. Ou seja, a profecia é um dom descrito na palavra de Deus. Nós sabemos que tem igreja que não crê mais em profecia, mas isso é um mandamento bíblico. Você que procura os dons espirituais, a Bíblia diz que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. Ele fala, começando pelos maiores, principalmente o de profetizar. Está faltando profeta na terra, então nós que somos cristãos devemos sim procurar, buscar com zelo os dons, principalmente de profetizar, porque é um dom importantíssimo para a igreja. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 experiências que eu tive com falsas profecias. E através dessas 3 experiências que eu tive, que foram experiências importantes, né, de falsos profetas que chegaram até mim, eu quero dizer para você que eu não deixei de crer em profecia, mesmo com essas experiências, né? No meu coração não tem espaço para incredulidade. Deus, ele fala, Deus, ele usa os seus profetas. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Isso é bíblico. Deus fala com o seu povo todos os dias. E Deus quer falar com você. Então busca esse dom de profecia, creia nas profecias, né? Saiba identificar as profecias. Eu costumo dizer que a profecia ela nunca pode ser contra a Bíblia. Então se alguém chega para você com uma profecia que vai contra o que está escrito na palavra de Deus, essa profecia já não é de Deus. Não tem como Deus se contradizer. Deus jamais vai falar algo para você em revelação que vai contra a palavra de Deus. Se isso acontecer, você já pode descartar essa profecia. Não é de Deus, tá bom? Então toda profecia ela vem baseada na palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Às vezes tem gente que chega para mim e pergunta assim, não, mas eu sou casada, mas Deus falou comigo, Deus me mostrou em sonho, que eu estava com a outra irmã, que eu me casava na igreja com uma outra irmã. Gente, se você é casado, Deus não vai querer que você case com outra irmã, você já é casado, entendeu? Se o irmão que Deus está te mostrando, se o irmão que você está sonhando, tendo sonhos proféticos, Deus está falando com você através de profecias a respeito de uma pessoa que já é casada, quem está falando com você é o diabo, tá? Deus, ele jamais ele vai se contradizer, ele vai contra a palavra dele, entendeu? E destruir a sua família para construir outra. Isso é falsa profecia, tá? Então toda profecia ela tem que
se ela for confrontada com a palavra de Deus, ela tem que bater com a palavra de Deus, ela tem que estar em concordância com o que está escrito, tá bom? Então, a primeira profecia que eu quero dizer para vocês, a falsa profecia que eu recebi, foi quando eu ainda namorava com meu esposo, eu estava dentro da igreja, eu era muito mais simples espiritualmente do que eu sou hoje, tá, gente? Eu tinha acabado de sair da casa de recuperação, então eu estava ainda começando a minha caminhada, né, cristã no Pentecoste, né, no meio pentecostal, e uma moça, ela quis me entregar uma profecia e ela foi até o meu banco e ela me tirou de dentro da igreja, ela me chamou lá fora durante o culto, porque Deus queria falar comigo. Aí eu levantei, fui junto com ela até fora da igreja. Quando eu cheguei lá fora da igreja, ela começou a me entregar uma profecia e eu ali acreditando, crendo, né, que aquela profecia era de Deus. Quando de repente chegou a pastora, né, a esposa do pastor dessa igreja, chegou no meu braço e falou: irmã Kelly, vamos entrar para dentro da igreja, porque vem cá comigo que eu vou te falar. E aí ela me puxou e eu falando: não, irmã, a irmã que tá me entregando uma mensagem de Deus e tal. E a irmã: não, mãe Kelly, vamos, entra para dentro, entra para dentro. E quando eu entrei dentro da igreja, aquela pastora falou para mim assim: não, essa irmã, ela tem esse costume de entregar essas mensagens, não é de Deus, tá? A gente tem orado muito por ela, mas Deus não tem usado ela por enquanto. E essa pastora, ela me falou algo que eu carreguei pro resto da vida. Ela disse assim: primeira coisa, irmã Kelly, quando Deus quer falar com você, ele fala dentro da igreja. Deus jamais te tira de dentro da igreja para poder falar com você. Por que Deus ia te tirar de dentro do culto para falar com você? Ele falaria com você lá dentro do culto. Então, isso é uma coisa que eu levei para o resto da minha vida e eu achei muito importante, isso me fez muito bem. Não é porque o ambiente é espiritual que Deus não permite que muitas vezes o diabo se manifeste ali dentro, tá? Mas quando alguém for tirar você desse ambiente para poder te entregar uma mensagem de Deus, desconfie dessa mensagem, porque Deus não precisa que você saia do ambiente de glória para poder falar com você. Ao contrário, é num ambiente de glória, é num ambiente desse, né, de manifestação do Espírito Santo, que Deus pode falar com você através de profecia. A segunda falsa profecia que eu recebi, eu quero deixar um detalhe muito importante para vocês. Muitas vezes, uma pessoa é usada numa falsa profecia não porque ela é ruim, não porque essa pessoa não é crente, não porque essa pessoa é malvada, é maldosa, ou ela é satânica. Não. Muitas vezes essa pessoa está sendo enganada por Satanás. Muitas vezes essa pessoa está sendo enganada pela sua própria mente, pela sua própria carne. Então é do interesse do diabo levantar falsos profetas dentro da igreja. Por quê? Através disso ele vai quebrando a nossa fé na profecia. Quantos de vocês não concordam comigo que por existirem inúmeras falsas profecias hoje em dia, quando se levanta uma profecia a gente já fica assim, será que é de Deus? Por quê? A gente vê tanta falsa profecia que o nosso coração começa a ficar endurecido, a gente começa a ficar desconfiado de tudo. Então, eu quero dizer para você que é do interesse do inimigo das nossas almas levantar falsos profetas, para que a nossa fé seja abalada, para que o nosso coração seja endurecido. É isso que você nunca pode deixar acontecer. Você nunca pode deixar com que o inimigo venha endurecer o seu coração, tirar a fé do seu coração. É por isso que no meu coração não há espaço para a incredulidade, mesmo eu tendo vivido essas falsas profecias e muitas outras que eu não vou colocar aqui, tá? Mas essas três são muito importantes. A segunda falsa profecia que eu recebi foi quando eu estava grávida da minha primeira filha, a Rebeca. Nós morávamos em São Paulo, né? Nós éramos de outra igreja, e levantou-se um senhor do ministério, do púlpito, um pastor. Ele era muito velhinho, mas ele se levantou, ele veio até mim e ele disse para mim que Deus estava mostrando para ele que no meu ventre era um menino. Então Deus estava mostrando para ele que a Rebeca, na verdade, não era uma menina, era um menino. E eu recebi aquela profecia, né? Fiquei feliz, né? Já me conformando com o sexo do bebê, mesmo antes de ter feito o ultrassom. Já até comecei a ver algumas coisas de menino, né? Falei, Deus mostrou que era menino e tal. E aí eu comecei a comprar algumas coisinhas de menino, né? Eu lembro que eu comecei a comprar umas roupinhas azul, algumas coisinhas de menino, já comecei a ver coisas de menino para comprar. E aí chegou o dia do meu ultrassom. E quando eu cheguei lá para fazer ultrassom no médico, o médico disse para mim assim que era uma menina. E
lembro que eu perguntei pro médico assim, mas quantos por cento de chance de ser menina? E o médico olhou pra mim e falou, não, é 100% menina. Dá pra ver que é menina. Eu falei, meu Deus, então o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Já pensei, o irmão não tá falando de Deus, né? O irmão tá se confundindo. Por isso que eu digo, às vezes não é maldade da pessoa. Às vezes a pessoa está sendo confundida mesmo por Satanás, ou pela sua própria mente, pela sua própria carne, né? E está entregando algo que não é de Deus. Eu fui até o profeta, fui até esse senhor e disse para ele assim, irmão, eu fiz ultrassom e o médico falou que é menina. O que o senhor me diz? E ele me respondeu assim, você acredita no ultrassom ou em Deus? Eu olhei para ele, doida do jeito que eu sou, que vocês sabem. Falei, em Deus, lógico. Claro que é em Deus. Ele falou, então, é menino. Eu falei, beleza. Eu confesso pra vocês, naquele momento eu já comecei a me precaver, né? Comprar umas coisas de menina, umas coisas de menino. Mas eu quero dizer pra vocês que quando a Rebeca nasceu, ela usou por muito tempo algumas roupinhas de menino. Ela usou a banheira dela, sempre foi azul, porque eu falei, eu não vou trocar a banheira que é azul, porque azul é cor de piscina, né? Então menina e menino nada no azul, não tem problema. E eu me lembro que algumas coisinhas eu tive como trocar por itens de menina, né? Mas algumas coisinhas eu não consegui trocar. Então a Rebeca, ela que é uma menina, está hoje com 16 anos, né? Está namorando já com o nosso querido Eliabe. E aquele irmão, coitadinho, que já dorme no Senhor, né? Ele já faleceu, esse irmão, ele era muito velhinho. Não era Deus falando na boca dele. E através desse testemunho eu quero dizer para você que às vezes não é maldade. Às vezes não é maldade do profeta. É isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes é só falta de sabedoria, tá? Falta de discernimento. Porque quando Deus nos usa, quando Deus me usa em profecia, quando Deus me mostra alguma coisa, gente, até eu fico assim, Senhor, mas será que é do Senhor? Eu fico fazendo prova com Deus. Muitas vezes eu fico relutando, dependendo da mensagem, se é uma mensagem muito forte, que vai mudar a vida da pessoa, eu fico relutando, tá? Eu fico relutando, eu fico pensando, Senhor, dá um sinal, Senhor, confirma esse negócio. Porque a nossa mente, gente, o nosso coração, ele nos engana o tempo todo, ele tenta nos enganar. Tá? Então eu quero dizer pra vocês, através dessa segunda experiência, que às vezes, gente, não é maldade da pessoa, tá? Às vezes é simplesmente falta de discernimento e nós temos que suportar a fraqueza dos fracos, tá bom? Então não tente matar aquele que te entregou uma falsa profecia. Tente suportar e compreender e orar por essa pessoa para que Deus venha dar discernimento e sabedoria para ela. Agora, a terceira falsa profecia que eu recebi, que eu quero contar para vocês, isso aconteceu já em Atibaia, né? E nessa terceira falsa profecia eu tenho uma dica muito importante, que é: tenha confiança na sua vida com Deus. Você que tem uma vida com Deus, você precisa ter confiança no que você tem com Deus. Não é possível que uma pessoa que vem de fora, que te entrega uma mensagem, vai quebrar tudo aquilo que você vive com Deus. Por isso que é importante você ter uma vida com Deus, uma vida no secreto, uma vida de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, esta terceira falsa profecia, eu vou contar para vocês que se eu não estivesse firme com Deus, se eu não conhecesse a minha intimidade com Deus, eu poderia me abalar, eu poderia ficar abalado, entendeu? Mas isso não me abalou, porque eu conheço a voz de Jesus. Se Ele fala comigo dentro do meu quarto, se Ele fala comigo todos os dias da minha vida, essa voz começa a ficar uma voz conhecida, você conhece a voz dele. Então esta terceira falsa profecia, ela aconteceu dentro do culto, mas da mesma forma que a primeira, essa pessoa me tirou de dentro da igreja e foi no banheiro da igreja profetizar para mim. Então eu já me lembrei na mesma hora daquela dica da primeira falsa profecia que eu dei para vocês. Deus não precisa me tirar de dentro da igreja para falar comigo. Deus fala comigo dentro da igreja. Ainda que estar dentro da igreja não significa que é Deus que está falando, tá? Mas eu estava no banheiro, o culto acontecendo lá fora e eu no banheiro. A irmã me entra no banheiro para me entregar uma mensagem. E a irmã disse o seguinte para mim. Isso já tem alguns anos, tá, gente? Já tem acho que uns
6 anos, mais ou menos, que isso aconteceu, eu ainda não estava no meu ministério de pregar a palavra, eu ainda não estava no meu ministério de louvor, né? Mas eu já tinha o meu contato com Deus, eu já tinha a minha intimidade com Deus, eu já tinha. E essa irmã disse assim para mim no banheiro: Deus manda te dizer que se você continuar a proibir o teu esposo de frequentar a igreja, de vir nos cultos, Deus vai te colocar numa cadeira de rodas. Olha que importante essa mensagem. Se eu entrego uma mensagem dessa para alguém, gente, eu vou pedir muita confirmação a Deus para não cometer o erro de estar sendo enganada pela minha mente ou por Satanás. Quando a irmã me entregou essa mensagem, pelo fato dessa mensagem vir, eu não tenho esse costume de humilhar ninguém, viu, gente? Eu não tenho. Quem me conhece sabe. Eu não tenho esse costume de precisar necessariamente humilhar. Às vezes a pessoa fala uma coisa e fala amém, irmão, amém. E não receba aquela profecia sem ter que humilhar aquele irmão. Mas neste caso, a irmã trouxe junto com essa profecia uma palavra de maldição, né? Ela disse assim, que Deus iria me colocar numa cadeira de rodas se caso eu continuasse a proibir o meu esposo de ir para a igreja. Então ali, imediatamente, gente, eu conheço a minha vida, eu conheço o meu coração, a minha mente, quem conhece sou eu e Deus, certo? Eu sei que eu nunca proibi o meu esposo de ir para a igreja, nunca, jamais eu faria isso. Eu sou aquela pessoa, ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mulheres que não dão valor aos esposos que vão para a igreja, mulher que fica arrumando picuinha, sabe? Mulher que fica arrumando desculpa pro marido deixar de ir na igreja, tá? Existe isso sim, e até dentro da minha igreja eu conheço um casal em que a esposa proibia o esposo de ir para a igreja. A mulher proibia o esposo de ir para a igreja. A mulher dificultava a caminhada do esposo em ir para a igreja. Eu jamais fiz isso, só que a minha aparência, como diz a minha amiga Leia, é uma aparência tribulosa, né? Às vezes a pessoa olha para mim e pensa assim, olha para mim e para o Alexandre, muitas pessoas olham para nós dois e pensam assim, ela é a tribulosa e ele é o mais crente do casal, né? Hoje em dia não mais, porque eu estou expondo muitas coisas que eu vivo com Deus. Mas antigamente, né, quando o que eu vivia com Deus estava somente entre eu e Deus, as pessoas olhavam e julgavam que ele era muito mais crente do que eu. E eu e ele sabemos que eu nunca o proibiria de ir para a igreja, né? E muitas vezes o Alexandre falou para mim assim, ó, hoje eu não vou na igreja. E eu falei para ele assim, você não vai? Eu vou sozinha. Aí ele veio me arrumando e fala, não, eu vou. Isso antigamente, tá, gente? Nessa época em que essa profecia veio até mim. E quando aquela irmã falou assim que eu proibia o meu esposo de ir para a igreja, ali acabou. Ali acabou, não tem como ser de Deus. Deus não ia se confundir, né? Nem o diabo ia se confundir, porque o diabo ele vê aqui em casa como é que é as coisas. Ele sabe que eu não proíbo meu esposo de ir para a igreja. Eu creio que aquela irmã foi confundida por ela mesma, pela carne dela, pela mente, né? Ela talvez me julgou pela aparência e achou que eu fosse uma esposa dessa, que proibisse o marido de ir para a igreja, ou que dificultasse, de alguma forma, a caminhada dele com Cristo. E é o contrário, né? Eu tô sempre lá, Alexandre, vamos orar, Alexandre, vamos para vigília, Alexandre, vamos. Eu sou aquela que impulsiona, por mim, eu vivo dentro da igreja, entendeu? Então, quando ela veio e falou essa profecia, imediatamente eu vi que não era de Deus, porque isso é uma mentira, isso não acontece, nunca aconteceu em todo o nosso casamento. Eu nunca proibi o Alexandre de ir para a igreja, de forma alguma. Então eu disse para ela assim, irmã, eu repreendo em nome de Jesus isso que você falou. Não que eu queira humilhar a irmã, envergonhar a irmã, nada disso, irmãos. Eu repreendi por conta daquela palavra de maldição que ela lançou, tá certo? Ela disse que Deus me colocaria numa cadeira de rodas. Então eu repreendi essa palavra, eu não recebo essa palavra, eu rejeito essa palavra. Por quê? Porque não é de Deus, gente. Eu nunca proibi o meu esposo de ir para a igreja, então não é de Deus. Ponto. Acabou. Ponto. Não tem como ser de Deus. Deus não se engana, né? Então, o que aconteceu? Eu rejeitei aquela palavra porque ela veio junto com uma palavra de maldição. E depois eu fui orar a respeito disso, né? Naquele mesmo dia eu fui orar a respeito disso. E vocês aqui sabem que eu tenho uma doença autoimune que pode vir a me colocar numa cadeira de rodas, essa doença, né? Eu creio que Deus vai me livrar, eu creio que Deus pode me livrar, eu oro para que Deus me livre das consequências dessa enfermidade, né? Mas uma dessas consequências é o amputamento de membros inferiores, não é isso? Então,
pode vir a acontecer. A gente não descarta essa possibilidade de um dia eu estar numa cadeira de rodas. Eu não descarto essa possibilidade. Eu, em oração, eu disse para Deus o seguinte, que Deus ele pode até me colocar numa cadeira de rodas, se for da vontade dele, se for da permissão dele, eu recebo tudo que vier da permissão do meu Deus, porque tudo que Deus faz é bom e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se for para o meu bem, se for para a minha felicidade espiritual, que Deus me coloque numa cadeira de rodas, eu orei assim, gente, naquele dia. Eu falei, eu aceito, Senhor. Eu aceito toda a tua vontade por completo. Eu até aceito a cadeira de rodas, mas não pelo fato de eu proibir o meu esposo de ir para a igreja. Se isso vier a acontecer, não é pelo fato de eu proibir o meu esposo de ir na igreja, porque eu nunca proibi o meu esposo de ir à igreja. Amém? Então, que isso fique bem claro, você precisa ter essa sabedoria, você precisa ter esse discernimento e saber separar as coisas, né? Não foi porque a irmã falou aquilo que aquela maldição vai pegar em mim. Se um dia eu vier a estar numa cadeira de rodas, é porque foi a vontade permissiva de Deus e é para o meu bem, porque tudo coopera para o meu bem. A Bíblia diz que é melhor você entrar sem um olho no céu do que entrar com os 2 olhos no inferno. Então, se Deus quiser arrancar as minhas pernas para que eu venha entrar no céu, amém, que seja feita a vontade de Deus, mas não que aquela profecia foi de Deus, não veio daquela maldição, não. Se isso acontecer na minha vida, veio por vontade permissiva de Deus, unicamente de Deus, tá? E não por causa daquela maldição que foi lançada, porque eu já rejeitei, já repreendi em nome de Jesus. Então, através desse vídeo, eu quero encorajar você que recebeu uma falsa profecia e o seu coração está ferido por causa disso. Você não consegue mais acreditar em nada do que te dizem. Em nome de Jesus, seja liberto desse espírito de incredulidade que veio através desta falsa profecia. Deus ainda fala. Eu tenho aqui no meu canal algumas profecias que Deus falou comigo e era Deus purinho na terra, onde Deus revelou o oculto e o escondido. E para tanto, eu quero contar para vocês uma profecia que eu recebi de um pastor aqui de Atibaia chamado Robert Paulo, e ele é um homem muito usado por Deus. E uma vez eu estava dentro da igreja e Deus começou a falar comigo através dele, em profecia, e eu imediatamente recebendo, tá, gente? Eu não preciso de provas. E uma vez eu estava dentro da igreja e Deus começou a usá-lo para falar comigo em profecia, e eu não preciso de provas. Eu estava crendo e recebendo aquela profecia, porque, como eu já disse, no meu coração não existe espaço para incredulidade, tá? De qualquer forma, eu creio que Deus fala, eu creio nos profetas, eu creio nas profecias, tá bom? E ele começou a falar, Deus começou a falar comigo através dele. E aí ele falou assim, para que você saiba que sou eu, Deus, que estou falando contigo, você escreveu uma carta para mim. Você escreveu uma carta endereçada ao Espírito Santo. E eu quero dizer para você que eu recebi essa carta. E ele começou a dizer o que estava escrito na carta. Eu quero dizer para você que ninguém sabia daquela carta. Nem o meu marido sabia daquela carta. Eu escrevi uma carta para o Espírito Santo. E eu já tinha até me esquecido daquela carta, gente. Foi uma coisa que eu fiz assim, aleatória, assim, no meu momento com Deus. Eu escrevi uma carta para ele. Querido Espírito Santo, eu sei que através dessa carta o Senhor já está lendo conforme eu escrevo. Antes que eu escreva, o Senhor já está sabendo tudo aquilo que eu vou dizer. Mas mesmo assim eu quero dizer para o Senhor através dessa carta que eu te amo, que o Senhor é tudo para mim, que eu preciso ser usada por ti na terra. E comecei a escrever aquela carta. Aquela carta eu não mostrei para ninguém. Eu fechei o caderno, aquela carta ficou ali dentro, escondida, guardada. E naquela igreja, quando Deus começou a falar comigo através de profecia, Deus revelou a carta e o conteúdo da carta que eu tinha escrito para o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você, não deixe que os falsos profetas tirem a fé do seu coração. Não deixe que o diabo toque na fé, porque a fé é o bem mais precioso que o cristão tem na vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não deixe que o diabo, não deixe que as pessoas toquem na sua fé. A sua fé você tem que protegê-la. Deus ainda fala. Deus ainda usa os seus profetas e Deus quer usar você. Busque com zelo, busque com muita dedicação, busque com muita responsabilidade os dons espirituais, começando pelos de profetizar, porque sem profecia a igreja se corrompe. Que Deus abençoe a sua fé.
que você tenha a sua fé edificada através desse vídeo. Não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, Instagram Kelly Salles Oficial, página do Facebook Ministério Kelly Salles e Banda. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, o que está fazendo que ainda não se inscreveu? Clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe, comente, porque tudo isso me ajuda aqui nessa plataforma a ter os meus vídeos divulgados pela internet, tá bom? Que Deus te abençoe e fique firme, em nome de Jesus. Tchau!